Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Na última semana, nós estávamos tratando sobre a questão da santificação, observando na perspectiva, da confissão de fé. E aquelas 3 sessões que fazem parte da confissão, a gente já analisou. Todavia, eu informei aos irmãos que havia um aspecto que eu queria ainda tratar antes da gente seguir para o capítulo seguinte. Por quê? Porque eu creio que seja esse um assunto importante, a fim de que a gente tenha uma correta compreensão e relação com essas 2 doutrinas que nós já vimos, a da justificação pela fé e a da santificação. Porque é possível que em algum momento você confunda uma coisa com outra e assim não aproveite os benefícios que ambas trazem para o povo do Senhor, ok? Então, antes de seguir para o próximo capítulo, que é da fé salvadora, na confissão de fé, nós vamos concluir o assunto da santificação, fazendo exatamente essa correlação entre a doutrina da justificação pela fé, que já vimos, e a doutrina da santificação. Para isso, irmãos, eu vou me valer não só daquilo que já foi dito na confissão de fé, nesses 2 assuntos, mas também de uma pergunta específica do nosso catecismo, que é o catecismo maior, que é a pergunta de número 77. Então, se puder aí já colocar para os irmãos, disponibilizar, vai ser útil, porque você já pode acompanhar, tá bom? E nós vamos iniciar a tratativa desse assunto, partindo do 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ver alguns versos deste capítulo. Primeiro, o verso de número 2, e depois os versos 30 e 31. Então, 1 Coríntios 1, 2, 30 e 31. Tá bom? Então, deixe a Bíblia aberta, nós vamos orar e depois eu iniciarei. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta manhã em que o Senhor nos trouxe aqui, particularmente quando nos dá a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra para ler a mesma e pela iluminação do Teu Santo Espírito aprendermos o Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração disposto a isso, uma mente focada nisto, de tal sorte, ó Pai amado, que aprendendo, segundo a Tua graça e poder, possamos praticar, não sendo assim ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Conduz a todos nós, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Diz assim 1 Coríntios 1, 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora versos 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Meus irmãos, quando nós vamos falar acerca da obra da salvação, também conhecida como a obra soteriológica, a palavra soteros vem de Salvador, daí quem nasce na Bahia, em Salvador, se chama o quê? Soteropolitano, a ideia de salvação. A gente precisa entender que a salvação é uma obra realizada por Deus, que ela é composta de várias partes. Inclusive, há uma proposta de uma ordem para a compreensão destas partes, chamada de Ordus Salutis, ou ordem da salvação. Há consenso para alguns, para outros não, mas o fato é que você precisa necessariamente conhecer as partes desta obra. Por exemplo, você precisa conhecer acerca
da doutrina da eleição, onde desde os tempos eternos Deus nos escolheu nele, Cristo, para a salvação. Você precisa conhecer acerca da doutrina da vocação eficaz, quando Deus, por meio do Evangelho, a palavra dele, na ação do Espírito, nos chama de tal forma que nós não conseguimos resistir. Você precisa conhecer isso. Você precisa conhecer sobre a doutrina da regeneração, ou novo nascimento, quando Deus, pelo seu Espírito, segundo a sua palavra, opera em nós e nos transforma, tirando o nosso coração de pedra e colocando um coração de carne, com uma nova disposição, com a habitação do seu Espírito, para que a gente possa obedecer a Ele. Você precisa conhecer também sobre a doutrina da glorificação, que é a garantia que Deus nos dá de que um dia seremos então glorificados, teremos nossos corpos transformados, não é? A nossa santidade aperfeiçoada para habitarmos a eternidade com o Senhor. Então, você precisa conhecer sobre a sua salvação, até para que você, conhecendo, você possa glorificar a Deus com isto, né? Na medida que reconhece que foi a ação dele, e viver em cada parte desta salvação de acordo com aquilo que o próprio Deus estabelece em sua palavra. A outra coisa também que é necessário, esse conhecimento, se faz necessário esse conhecimento, é que na medida em que você conhece, você não confunde, ok? E esta confusão, ela pode trazer problemas para você, caso você não assim conheça, ok? Então, se você não conhecer bem acerca do novo nascimento, na medida em que você, por alguma razão, vier a pecar, você pode questionar, por exemplo, se você nasceu de novo, porque você está pecando. Então você não conhece a profundidade do que seria esse novo nascimento, quais são as mudanças operadas pelo Senhor na sua vida, na nossa vida, no caso, né? Todos nascemos de novo. Então é necessário conhecer para não errar. Para não errar. Então você conhece para glorificar a Deus, e logicamente para depender dele nisso, e você conhece para não errar também. E uma das doutrinas, das duas doutrinas que podem conduzir o crente a isso, são exatamente as doutrinas da santificação e da justificação. E para que isso não ocorresse, essa confusão, os nossos pais reformadores colocaram essa pergunta no Catecismo Maior, pergunta 77, que é exatamente a seguinte: em que difere a santificação ou a justificação da santificação? Qual é a diferença entre essas duas coisas? E na medida em que a gente conhece essa diferença, a gente consegue entender o que é que Deus está fazendo em nós, ou o que é que Ele fez em nós. E aí então a gente passa a viver melhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo escreve a esses crentes, aos quais ele se dirige em plena convicção de que são crentes. Por isso que ele diz aos santos, que são chamados para ser o quê? Santos. Então ele está dizendo o seguinte: olha, vocês receberam um chamado da parte de Deus, esse chamado eficaz, né, essa vocação eficaz, vocês foram salvos, vocês foram salvos, e agora vocês precisam viver de um modo íntegro, agradável ao Senhor, e para isso é necessário diferenciar. Tanto é que Paulo não usa a palavra no mesmo sentido, na verdade ele até separa, como foi o caso aí do texto de 1 Coríntios 1, 30 e 31, quando diz que Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação. Ou seja, por meio de Cristo você é justificado, por meio de Cristo você é santificado. E ele não para por aí. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. E com isso eu estou querendo mostrar para você a diferença que a própria Escritura estabelece. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Podem ler juntos aí o que é dito no texto? Vamos lá? Tais. Então veja que aí você tem tanto a santificação, como também o quê? A justificação. E também a regeneração. Cada uma dessas coisas é distinta da outra. Elas estão interconectadas, mas são o quê? Distintas. Então,
como é que eu posso diferenciar justificação de santificação? E aí você tem 3 características que diferem uma da outra, que está na pergunta 77. Então vamos lá. Primeiro, na justificação, Deus imputa ao crente, o quê? A justiça de Cristo. Na justificação, nós não somos feitos justos, mas nós somos o quê? Declarados justificados. Então a justificação, ela não muda a minha natureza, muda o meu status. Ok? Eu sou declarado o quê? Justo. Mas eu sou justo? Não. Porque justo só existe o quê? Um, que é Cristo. Então, assim como houve a imputação do pecado de Adão em mim, todos pecaram, e as consequências disso, também a justiça de Cristo nos eleitos foi imputada, e ele tem, o eleito, então, a partir daquele momento, o quê? As implicações disso na sua vida. Então, quando nós falamos de justificação, nós estamos falando de imputação. É algo que acontece fora de nós e que traz benefícios para nós. Então nós fomos declarados o quê? Justificados pelo Senhor. Ok? Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Abriram? O que é dito aí? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo verá pela fé. Então, eu creio que a justiça de Cristo foi imputada a mim, mas isso não fez de mim o quê? Um justo. Eu não sou justo como Cristo é. Eu fui justificado. Ainda em Romanos, por favor, vamos todos agora para o capítulo 3. Verso 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do... Agora leiam 10. Então, tem algum justo? Não. Então a justificação pela fé não faz de mim um justo, mas um justificado. Agora veja o capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora leiam o 24. Agora o 28, leiam novamente. Ok? Então, na justificação eu sou o quê? Declarado justo. Mas isso não faz de mim um justo. Está claro isso aqui? Agora, o que acontece quando nós falamos de santificação? Na justificação é imputação. Imputar. Na justificação é o quê? O Espírito de Deus, o Espírito de Deus infunde graça e dá força para mim, a fim de que eu exerça aquilo que Deus quer que eu faça. Então veja, uma coisa é fora de mim, na santificação é o quê? Dentro de mim. Então Deus me dá o Espírito dele para habitar em mim, a fim de que eu possa fazer aquilo que ele o quê? Quer que eu faça. Ok, irmãos? Então o Espírito de Deus habita em mim para eu fazer a vontade dele. Na justificação é fora de mim. Na santificação é o quê? Dentro de mim.
Agora abra a sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo de número 5. Abriram? Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, aí vai dizer, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Agora observe bem, mas o fruto do Espírito, ou seja, aquilo que o Espírito faz em mim, ok? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, o quê? Agora leia o 24 em diante. E os que são... Se vivemos no Espírito, olha aí, então o Espírito habita em nós, os crentes, os salvos, para quê? Para, com a graça dele em mim, eu fazer o que ele me ordena. Então, na justificação, fora de mim. Na santificação, dentro de mim. Ok? Segunda coisa, na justificação, o pecado é perdoado. Abra sua Bíblia aí, Salmo 32. Na justificação, o pecado é o que, irmãos? Perdoado. Então, todo justificado deve ter a convicção de que o seu pecado é o que? Perdoado. Davi pecou, convivia com as duras consequências do seu pecado, inclusive de escondê-lo, ok? Por tê-lo escondido. E ele tinha a mão de Deus pesando o quê? Dia e noite sobre ele. Mas olha só o que é dito no verso 1, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é o quê? Perdoada, cujo pecado é coberta. Aqui é um paralelismo para mostrar que Deus perdoou o pecado. Bem-aventurado a quem o Senhor não atribui o quê? Iniquidade. Ó, se Deus não atribuiu iniquidade, o que ele atribuiu? Justiça. Então, na justificação, aquele que é justificado, o que é que ele tem convicção? De que o seu pecado, por Cristo Jesus, foi o quê? Perdoado. Agora, isso fez de mim um justo? Não. Mas um justificado, ou um perdoado. Então, veja que o texto diz, olha, bem-aventurado o homem, verso 2, a quem o Senhor não atribui o quê? E em cujo espírito não há o quê? Dolo, culpa. Então, quando Deus perdoou, não tem mais culpa. Por quê? Porque houve o quê? Perdão. Quem levou a culpa do meu pecado? Quem levou? Cristo. Então Deus pegou a justiça dele e imputou a mim. Foi algo que aconteceu fora de mim, mas cujos efeitos se verificam aqui na minha mente e no meu coração, porque eu sei, eu tenho a convicção de que eu fui o quê? Perdoado. Então, na justificação, você é o quê? Perdoado. Então, todo justificado pela fé é alguém que é o quê? Perdoado. Agora a pergunta, de qual pecado? De qual pecado? Todos. Sem exceção. Todos. Você foi perdoado. Ok? Agora leiam juntos, por favor, o verso número 3.
Quanto? E o meu vigor se tornou, verso 4, o quê? Em sequidão de... Agora 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Agora veja, e tu... Justificação, perdoou. Está perdoado. Então, na justificação, o que é que acontece? Eu sou o quê? Perdoado. Na santificação, o que é que acontece? Por favor, veja comigo agora aí. Na justificação, o pecado é perdoado. Na santificação, o pecado é subjugado. Vamos agora voltar para Romanos, por favor. Só uma pergunta, tá? Para a gente se situar. Tendo sido eu justificado, eu ainda continuo a pecar? Sim ou não? Isso é bom ou ruim? É péssimo. Pecar sempre é ruim, no sentido moral, de agressão contra Deus, né? Ele pode ter até alguma medida de prazer, mas por fim se mostrará um grande engano. Então veja, Deus declarou, ouça bem isso, irmão. Deus declarou que eu fui justificado. Portanto, eu fui o quê? Perdoado. Mas isso não quer dizer, inclusive segundo a Escritura, que eu vou deixar de pecar. Por quê? Porque neste corpo e nesta vida, até a vinda de Cristo, eu pecarei. Você e eu não estamos recebendo uma licença para pecar, mas constatando uma realidade. Por quê? Porque mesmo tendo sido declarado justo e perdoado, ainda eu convivo com as consequências do pecado em mim. Então, qual é a ação de Deus? Ele não somente me perdoa, mas pela presença do seu Espírito em mim, ele subjuga o pecado. Ele domina em mim. Para quê? Para que eu não viva pecando deliberadamente. Aí o texto de Romanos nos ajuda, no que diz respeito a entendermos a questão de subjugar o pecado. Romanos capítulo 6, por favor. Vamos ler o verso número 10. Abriram? Posso ler? Vou ler a partir daí, preste bem atenção. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas vive para quem? Para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo o quê? Jesus. Ou seja, você agora tem que viver o quê? Para o pecado? Não. Você tem que viver para Deus. Como é que eu vivo para Deus? Vivendo em santidade. A questão é, como é que eu vou fazer isso? Aí veja agora o verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Note bem essa palavra reinar, tá? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de... Agora leiam juntos o 14. Porque não... Então veja que agora, sendo santificado, eu não estou mais debaixo do reino do pecado. Mas agora, pela graça e poder de Deus, eu o quê? Eu subjugo o pecado. O que é subjugar, irmãos? Dominar. Não é que eu vou ficar brincando com o pecado, não. É que agora ele não tem mais poder sobre mim. Por quê? Porque Deus me libertou. Mas como eu estou nesse mundo vivendo, ainda com os resquícios do pecado em mim,
Todo dia é uma luta, falei sobre isso no nosso último encontro, e a cada luta travada, o pecado é subjugado. Agora a pergunta: pelo meu poder? Não. Vamos agora para Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Pastor, como é operada essa questão da subjugação do pecado em mim? Tá? Como é que o pecado é subjugado? Como é que ele é dominado? Aí o apóstolo Paulo explica isso. Basicamente são duas atitudes que você tem que ter. Ok? Primeira delas, verso 5, Colossenses 3. Abriram? Posso ler? Primeira atitude: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele vai dar a lista de pecados: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é o quê? Idolatria. Por estas coisas aqui vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste também, vós também, no outro tempo, quando vivias o quê? Nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. Não mentais aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Duas palavrinhas aí para você entender a primeira parte do subjugar: fazer morrer, mortificação. Segunda, verso 8, despojar. Então, todas as vezes que nós estamos falando de subjugar o pecado, o que estou querendo fazer? Eu quero fazer morrer a minha natureza terrena e me despojar desse velho homem, deixar as coisas do passado. Essa é a parte que chamamos de parte positiva. Eu faço, deixar o velho homem. Mas não é só isso. Para subjugar o pecado, segundo o que Deus nos ensina, eu não somente deixo de fazer as coisas erradas, mas eu passo a fazer as coisas o quê? Novas. Então eu mortifico e me dispo dessas coisas velhas, mas agora eu vou me revestir das novas. Onde é que a gente tem isso? Verso 12. Leiam aí juntos o verso 12, Colossenses 3. Revestivos, santos, agora o 16, habite, com gratidão, e tudo que seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele o quê? Então, pastor, como é que eu subjugo o pecado em mim? Pela ação do Espírito Santo de Deus. Mato o velho homem e vou revitalizar o novo homem. Mato o velho, ressuscito o novo. Mato o velho, ressuscito o novo. Quanto tempo isso? A vida toda. Até Cristo voltar. Essa ação de subjugar o pecado, não é do perdão, de subjugar, está relacionada com a santificação. Então vamos lá. Na justificação, Deus declara que eu sou justo. Na santificação, Ele coloca o Espírito dele em mim para me conduzir em santidade, fazer o que Ele quer. Na justificação, Ele me perdoa. Na santificação, Ele age por mim para eu subjugar o pecado que habita em mim. Ok? Então essa é a segunda característica. Até aqui alguma pergunta? Eu vou explicar
E depois eu vou trazer alguns exemplos. Tá bom? Tem alguma pergunta, alguma consideração? Nada? Beleza. Terceira e última característica que diferencia. Depois a gente vai aplicar. Na justificação, Deus liberta todos os crentes igualmente da ira vingadora de Deus, e isto perfeitamente nesta vida, de modo que eles nunca mais caem em condenação. Então, na justificação, Deus faz o quê? Liberta todos os crentes, de modo perfeito. Então, vamos imaginar, e eu espero em Deus, que todos aqui são justificados. Minha pergunta é: tem graus de justificação? Eu posso dizer que Maria é mais justificada do que Pedro é mais justificado que Antônio é menos justificado que a Joaquina. Eu posso dizer isso? Não, porque na justificação não tem grau. Todos justificados, do mesmo modo. Então, do modo que eu sou perdoado, minha esposa é perdoada, a irmã Socorro é perdoada, não tem graus de perdão não, perdoado é perdoado, justificado é justificado, não tem grau. Então, nesta vida aqui, não há diferença e nem haverá na vindoura. Todos o quê? Justificados. Todos o quê? Perdoados. Tem grau, irmãos? Eu posso olhar para o meu irmão e dizer assim: rapaz, eu sou mais justificado que você. Não. Todos são o quê? Justificados. E o detalhe, além disso, ninguém deixa de ser uma vez que o foi. Se Deus lhe justificou, você está justificado para sempre. Não muda. Isso tem uma implicação séria, sabia? Porque assim, vamos supor que hoje você creu que foi perdoado, foi justificado. E amanhã você peca de novo. O fato de você ter pecado amanhã mudou a declaração de Deus com relação à sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que não está respondendo. Está com cara de dúvida. Se você pecou tendo sido justificado, isso muda a declaração de Deus para a sua vida? Não. Uma vez justificado, justificado para sempre. Isso não muda. Você sempre será visto por Deus como justificado. Mas o que acontece na cabeça de muitas pessoas? Que por confundir justificação com santificação, quando ele peca, que a gente vai ver isso, ele acha que quando ele pecou, perdeu o perdão, não é mais justificado. Não, não perde não, meu filho, porque a justificação é de uma vez só, nesta vida perfeita e para sempre. Não muda. Justificado, justificado. Perdoado, perdoado. Não tem mais o que falar. Tem pergunta sobre isso? Tem dúvida? Diga, meu filho. Mande ouro. Bom dia, pastor. Bom dia, filha. No caso aí, a pessoa foi perdoado. Ok. Aí o Senhor perdoa, né? Para sempre, no caso aí, né? Todas as vezes. Perdoou, está perdoado. Certo. Aí tem alguns pecados que a pessoa não consegue se libertar deles. Mesmo sendo perdoada, ele continua e tem essa dificuldade, não tem controle sobre eles. O que a pessoa poderia fazer? Você está vendo que a pergunta dela reflete falta de compreensão? E aqui não é comum, tá, irmã? Não é só a senhora não, muita gente. Veja bem, vou repetir, tá? Na justificação, Deus declara que eu sou justo. É justo, justificado, está justificado. Está perdoado? Tem graus? Não, está perdoado. Na santificação, Ele infunde em mim o seu Espírito, para me habilitar a lutar contra o pecado e subjugar. Mas o mesmo Deus que me justificou é o mesmo que me santifica. Então Ele sabe que mesmo eu sendo perdoado, eu posso
Aí um irmão me ajudou esse dia com uma palavra interessante. Não é poder. Cadê? Isso, obrigado, meu filho. Denison. A possibilidade de pecar. O Deus que me justificou sabe que eu tenho essa possibilidade. Mas isso não muda o que ele fez aqui, me perdoou. Tem me perdoado. Porque ele sabe que, como pecador, quando não chegou ainda o dia da consumação, até lá eu ainda continuo o quê? Infelizmente, pecando. Agora, um adendo à fala da senhora. Mas a pessoa fica repetindo esse pecado. Aí tem algumas considerações a fazer. Primeira coisa, é analisar se essa escravidão que ela está, é a escravidão que reflete que ela nunca foi liberta, então ela está achando que é e não é crente. Que é uma coisa. Ou é aquela que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5:1, quando ele diz que tem alguns crentes que se colocam novamente debaixo de jugo de escravidão. Então eu teria que sentar caso a caso, com base nesses princípios, e analisar. Espera aí, ela está pecando recorrentemente porque ela nunca foi salva e nunca foi liberta, ela é uma escrava? Ou ela está pecando porque, tendo sido liberta, se pôs novamente em jugo de escravidão? É como se você fosse alguém que você libertou a pessoa, ela vai andar por ali pelo mundo, depois, rapaz, sabe que eu enjoei de ficar livre? Eu vou voltar de novo para lá. Mas ele já está declarado que é livre. Mas ele quer voltar lá para acenzá-la de novo do pecado. Metaforicamente falando, né? Então, o que eu teria que analisar, irmã? É se essa pessoa de fato foi liberta. Porque se ela não foi, então não se pode falar disso para ela, ela precisa ser salva. Mas se foi, se ela voluntariamente se colocou novamente em jugo de escravidão. Aí eu tenho que ter paciência para conversar e analisar. Você respondeu agora o que eu tinha dúvida. Isso. Graças a Deus. Que é exatamente essa parte aí. Exato, pronto. Porque foi perdoado, às vezes as pessoas continuam e não procuram melhorar dessa parte, entendeu? Então não. Você respondeu exatamente o que beleza. Ter feito. Graças a Deus. Então eu tenho que entender que, como santificado, Deus colocou o Espírito dele em mim para subjugar o pecado. Então, por que eu, que sou justificado, tenho o Espírito de Deus, não estou conseguindo subjugar esse pecado? Que pecado é esse que tem essa força sobre mim, maior do que a força do Espírito Santo de Deus? Será que eu estou usando os meios que Deus nos deu para lutar contra o pecado e vencer? Então vamos lá. Cristo explicou de modo muito claro, abra a Bíblia aí por favor, Mateus, capítulo 26. Abriram? Verso 41. Leiam juntos aí. Abriram todos? Leiam juntos agora. O que é que dita aí? Vigiai. Vou de trás para frente. Você tem consciência de que sua carne é fraca? Irmãos, isso aqui é até um adágio popular, embora seja uma verdade bíblica. A carne é fraca. Mas geralmente quando a pessoa diz isso, ela está querendo justificar porque ela caiu e está fazendo uso errado do texto. Aqui não é justificativa para eu cair, não. É um princípio para eu não cair. Que coisa, né? Como a gente adultera o texto. Então, primeira coisa, a carne é fraca. Depois, o que é que ele diz de trás para frente? O Espírito está o quê? Pronto, o que Deus fez em você está selado, meu filho. Mas eu nesse mundo tenho que conviver o quê? A luta entre o Espírito e a carne. A carne é o quê? E o Espírito? É forte. Nessa luta,
O que é que depende de mim, segundo a graça de Deus operando em mim, segundo esse texto? O que é que eu tenho que fazer nessa luta? Aí o crente, que diz que é crente, está pecando direto na mesma coisa. Qual é a pergunta mais óbvia que eu faço para ele, e partindo do princípio que ele é crente? Meu filho, você tem orado especificamente sobre esse assunto? Não. Por que não? Você não tem orado? Uma luta dessa, derrota por cima de derrota, e você não ora por isso? Meu filho, você tem vigiado? Não. Você continua andando com as mesmas pessoas, ouvindo as mesmas coisas, passando pelos mesmos lugares, pensando nas mesmas coisas. Cadê a vigilância contra esse pecado? Não tem, é muro aberto. Aí eu pergunto para você, você vai vencer naquilo que compete a você fazer? Não. Não vai, meu filho, porque não é mágica. Então, quando Deus coloca o seu Espírito em mim e me convence que eu fui perdoado, Ele me habilita a lutar, e eu preciso estar firmado nisso, mas eu tenho que lutar com as armas que Ele me dá, não com as que eu acho que eu vou conseguir. Ficou claro? Então eu sou perdoado, tenho convicção disso, foi uma declaração que Deus fez, é ponto final. Mas nessa luta aqui, Ele me deu o Espírito dEle, me deu os meios de graça, para quê? Para eu lutar todo dia com as armas dEle, não com as minhas, não serve para nada. Está claro, irmãos? Tem pergunta? Tem alguma consideração? Diga, irmã Rosélia. Aqui. Bom dia, minha filha. Bom dia. Pastor, na igreja que nós congregávamos, antes da pandemia, que fechou e Deus nos trouxe para cá, eu e a minha família. Amém. Uma vez o pastor ministrando na quarta-feira, ele fez uma pergunta. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, continuemos com as duas naturezas, a velha e a nova. Qual das duas vai prevalecer? Aí ninguém respondeu. Aí ele foi e explicou. A que vai prevalecer é a que você alimentar mais. Tá. Verdade? Em parte. Em parte. Vou explique. A senhora é uma bênção. Vamos do início, tá? Agora do início. Primeiro, nós não aceitamos Jesus. Ele nos aceita. E essa é a diferença crucial. Porque na medida em que Ele nos aceita, que Ele nos recebe e nos transforma, nós já temos a garantia de que, por mais que tenhamos em nós a habitação dessa velha natureza, jamais ela prevalecerá se Cristo nos recebeu. Então, ainda que eu lute, e às vezes até perca algumas batalhas, né? Mas finalmente venceremos. Nossas derrotas aqui, elas são contingentes, mas lá no fundo eu tenho o quê? A certeza da vitória, porque como Ele venceu, nele também nós somos o quê? Mais do que? Vencedor. Então, perder nunca. Meu filho, então se você for regenerado, saiba disso, perder nunca, mas não é por mim, é por causa daquele que venceu por mim. Isso é um ponto. Então, Ele que nos recebe e Ele é que vence. Agora, nessa luta, no que diz respeito à santificação, o mesmo Deus que operou tudo isso em mim, em nós, Ele diz assim: agora eu vou te habilitar para uma luta, eu vou te dar o meu espírito, eu vou te mudar o teu coração, eu vou te dar os meios, vou fazer você identificar quais são os seus inimigos, qual a estratégia que você vai usar para você guerrear aqui.
Agora, é possível que mesmo diante de toda esta provisão divina, a gente negligencie, como eu falei agora há pouco, não vigia, não ora. E isso nos leva o quê? A derrotas na nossa caminhada, que não representa a derrota final, mas coisas que nos abatem aqui, nesta luta do Espírito contra o quê? A ponto de, em algum momento, até nos colocarmos debaixo do mesmo jugo de escravidão, que foi o texto de Gálatas 5:1. Agora, tomando por empréstimo a palavra da senhora, né? Qual que vai vencer? A que você alimentar. Pois bem, eu li com os irmãos agora, Colossenses 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena e revesti-vos como eleitos de Deus. É isso que me compete fazer, que está ordenado na Escritura. Então, o que eu como crente devo saber? Sabendo que sou vitorioso, mas que em algum momento, como é o termo lá, irmão? A Possibilidade de cair. É não alimentar a carne. Mate de fome. Daí, uma prática importante na nossa vida cristã, jejum. O que é o jejum? É você dizer assim, olha, eu vou mortificar o meu velho homem. Prova disso, eu vou me abster de alimento por um período para santificação. Para mostrar que mais importante é o espiritual do que o material. Mais importante são as coisas de Deus do que as coisas da carne. Ok? Então alimentemos o espírito. Leia mais a Bíblia, ore mais, congregue mais, participe da ceia, tenha comunhão dos santos, exercite sua fé, ok? Evangelize mais, adore mais, alimente o seu espírito, porque a sua carne vai o quê? Enfraquecendo. Agora, se você não fizer nada disso, esse espaço vai ser preenchido com o quê? Música que não deve, lugar que não deve, pessoa que não deve, né? Lendo que não deve. Aí você vê, meu filho, é uma lástima. Aí você vai ver a carne tomando forma. Você diz, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu é que você negligenciou, alimentou o que não devia. E é um monstro. E não vigiou, né, pastor? Exatamente. Pois tá, obrigado. De nada, filha. Fechou? Alguma pergunta mais? Diga, irmã Adriana. Só um instante, já te passo. Sim, a irmã está citando aqui um texto, deixa eu abrir aqui para ver. 2 Coríntios 2,17. Deixa eu ler aqui. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos da presença de Deus. É isso mesmo? 2,17, eu estou lendo 2,17. Ah, tá, 5,17. Tá bom. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, nova criatura. Ok? Diga, irmã Adriana. Acho que foi o Espírito Santo, porque essa palavra vem justamente para complementar aquilo que eu estava pensando aqui. Que o quanto o pensamento oriental, nesse sentido de que existe uma força do bem e do mal, e que elas concorrentes, rivalizantes, desigualdade, tomou conta da vida do cristão, e ele pensa que está lutando com uma força igual, quando não é. Não é. Nós somos novas criaturas, a nossa estrutura é outra, nós somos outros em Cristo. Vitoriosos em Cristo. O que Cristo fez, irmão, ninguém tira. Ninguém tira. Tá certo? Tá claro? Alguma pergunta? Nada? Beleza, eu vou falar a última coisa de comparação e a gente vai para um exemplo clássico na Escritura. Tá bom? Então vamos lá. Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo em mim, perdoa o meu pecado e me liberta. Não tem grau, tá? Todo mundo é justificado, não tem grau. Na santificação, Ele bota o Espírito dele em mim, fundo de graça, me dá força para vencer, e o pecado é subjugado. Então você, como crente, tem que aprender a subjugar o quê? O pecado. Então vamos lá. Quer olhar para onde não devo. A cabeça vai forçar, você empurra. Sai por essa porta.
Você está achando isso radical? Então você precisa ler Gênesis. Como foi que José saiu da presença da esposa de Potifar? Como é que ele estava? Despido. Para que ele saiu daquele jeito? Por quê? Ele viu o seguinte, meu filho, aqui não dá tempo nem de vestir a roupa, eu tenho que fugir disso aqui, nem que me chamem de doido. O problema é que a gente não quer sair despido. E aqui eu estou usando metaforicamente de novo, tá? A gente quer negociar, não, eu aguento, não aguenta. Subjugar. Na justificação, declarado justo não tem grau. Agora, na santificação, agora você vai ver isso aqui, uma coisa importante. Qual é? A santificação não é igual em todos os crentes. A justificação é igual. Todo mundo igual, todo mundo justificado. Na santificação não é igual. Por quê? Olha só. Nesta vida, ela é perfeita, não é perfeita em crente algum. Então não tem ninguém que seja perfeitamente santo nessa vida. Está claro, irmãos? E há graus. Aí nesse sentido, na justificação eu disse, alguém é mais justo do que o outro, justificado que o outro? Não. Mas na santificação você pode ter uma pessoa mais santa do que a outra. Tem graus. Então é possível que na nossa igreja a gente tenha, na escala de 0 a 10, santos 1, santos 2, santos 5, 7, 9, 9 e 99, 10 tem 10? Não. 10 não tem não. Nenhum. Nem existiu, nascidos naturalmente, homem e mulher, não é? Nem vai existir nessa vida. Tem crente 10, irmão? Não. Olha, prende no santo nota 10? Não, então não é santo mais não, porque já não está nem nesse mundo, não veio daqui não. Agora, observe bem, o fato de eu não ser perfeito, porque não há condição, quer dizer que nessa vida eu não busco a perfeição? Pastor, mas eu estou buscando um alvo inatingível. Sim, somos chamados a isto. Por quê? Porque como temos diferentes graus, eu tenho que sempre buscar o grau que é maior. Eu não posso me contentar com o menor. Então hoje eu tenho que ser mais santo do que ontem. Em outras áreas, com outro tipo de relacionamento com Deus mais profundo, com outras atitudes, com outros pensamentos. Então sempre mais santo do que ontem. Por quê? Porque há um progresso em santidade diariamente. Nesse sentido, portanto, ela não é perfeita, mas vai crescendo para a perfeição. Então, todo dia, crescendo mais. Diga, irmã. Exatamente. Por quê, pastor? Porque, olha bem, na santificação, eu quero me aproximar do padrão perfeito. Quem é o padrão perfeito? Só que quanto mais eu me aproximo do padrão perfeito, mais eu me enxergo como o quê? Imperfeito. Esses dias eu fui fazer um raio-x e eu vi que a lâmina não é mais como de antigamente, né? Que antigamente você colocava naquela luz lá, né? Pelo menos na clínica lá que eu fui não era assim, né? Não era um papel translúcido assim, né? Mas, tomando por figura isto, tá? Do passado. Você tirava aquele raio-x, você aproximava ele da luz para identificar imperfeições daquela imagem, correto? Não é assim? Já viu isso? Pois bem, então, guardada a proporção, imagine que aquela luz é Deus. E eu quero ser mais santo. Para ser mais santo, eu preciso me aproximar mais dele. Luz perfeita. Só que quanto mais eu me aproximo dele,
O que é que eu vejo em mim? Mais imperfeição. Que coisa, né? Aí alguns dizem, não adianta, desanimo. Não, o espírito dele que ele colocou em você vai querer que você queira ser sempre mais o quê? Mais santo. Cada vez mais santo. Agora vamos entender isto. Abra a Bíblia novamente em Mateus 26, por favor. Vocês concordam que o apóstolo Pedro era crente, regenerado? Sim ou não? Sim. Mas tem um evento na vida do apóstolo Pedro, que algumas pessoas olham, Mateus 26, e quando olham para esse evento, dizem assim, está vendo, ó, ele tem que ser convertido. E eu já falei até umas 2 ou 3 aulas atrás sobre isso, né? Vou voltar a esse assunto novamente. Vamos ver esse exemplo aqui em Mateus 26, 31. Note bem, Pedro já era justificado, já tinha sido perdoado, já tinha sido liberto, ok? Até que estava perfeito. E recebeu o Espírito de Deus sobre ele para Deus o quê? Agir nele e ele subjugar o pecado e crescer em santidade. Mas eu falei para vocês que havia possibilidade de pecar. E Pedro pecou, irmãos? Sim ou não? Sim. Mesmo depois de crente? Quantas vezes você acha que ele pecou? Aqui está o registro de uma. Não é a única. Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse, para o colégio apostolar, esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão, o quê? Dispersas. Está dizendo o seguinte, eu vou ser perseguido, vão me prender e vocês vão fugir. Pedro entendeu isso. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia, ou seja, vou ser preso, vou ser julgado, condenado, vou morrer. Quando eu ser sepultado, né? Quando eu ressuscitar, a gente vai se encontrar na Galileia. Agora, lê aí o que Pedro diz no verso 33. Não vou pecar, Senhor. Eu não vou tropeçar. Irmãos, essa é uma fala boa, não é? É uma fala boa, Senhor, não quero pecar, não quero pecar. Mas dizer não vou, complicado, não é? Por quê? É porque Pedro queria pecar? Não, ele está expressando que não quer. É porque eu tenho que entender a minha debilidade. Pedro aqui está confiando em quem? Nele mesmo, não no Senhor. Resultado? Olha a fala de Cristo agora. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí, era para ter Pedro quebrado a guia, né? Como diz o outro. Dizer, realmente, Senhor, eu vou pecar. Há essa possibilidade. Mas ele não falou isso não. Olha o que ele disse. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário o quê? Morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos, olha que coisa interessante, porque a gente olha e diz, foi Pedro. Não, todos os discípulos, os 12. Há quem diga aqui só os 11. Porque um já tinha negado mesmo, que era Judas, né? Todos disseram a mesma coisa. Ok? Agora vamos ver esse relato em Lucas. Lucas 22, por favor. Porque tem umas coisas interessantes aqui. Toda vez que você tiver um texto bíblico que você tem vários evangelhos, leia em todos, porque cada um deles traz uma especificação diferenciada. Lucas capítulo 22, tá? Verso 31. Aí agora vem um ponto aqui. Simão, Simão,
Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o quê? Você vai ser tentado. Simão, você vai ser tentado. E há uma concessão para você ser tentado. Ok? Deus, em sua soberania, permite. Tá bom? Eu, porém, agora olha a diferença. Eu, porém, eu quem? Cristo. Roguei por ti, intercessão. Para quê? Lê o resto. Para quê? Meu filho, para que você não se perca de vez. Então, quem é que garante a minha vitória? Quem é que garante? Porque se depender de mim, não tem vitória. Então, Cristo está dizendo, eu vou rogar por ti. Mas aí tem uma outra parte. Vamos prosseguir. Tu, pois, quando te converteres, aí o pessoal pega esse texto, está vendo? Ó, não era crente. Não, meu filho, ele está dizendo o seguinte, que mesmo alguém que foi justificado, perdoado, que recebeu o Espírito, infusão da graça, para lutar contra o pecado, nesta vida, tem a possibilidade de pecar. Aí ele está dizendo, como eu já sei que você vai pecar, porque você vai me negar, você vai ter que se converter. Ele está dizendo assim, você tem que se arrepender. Então o crente, mesmo depois de ter sido regenerado, que é aquela conversão, que é a mudança de coração, durante a sua vida ele vai ter o quê? Várias o quê? Conversões, que é o processo de santificação. Conversões de coisas que eu peco e peço perdão e mudo, outras que eu via que pecava e agora eu peço perdão a Deus, embora não tenha feito, mas que tenha feito no passado. Então Deus vai trabalhando na minha vida e me purificando. Ficou claro? Agora vamos adiante. Ele, porém, respondeu, Senhor... um detalhe que eu não terminei antes, tem um detalhe aqui antes. Tu, pois, quando te converteres, faz o quê? Fortalece o quê? Espera aí, me diga uma coisa, como é que Pedro vai fortalecer se ele acabou de pecar? Aqui uma lição muito importante. As pessoas dizem assim, rapaz, como é que você vai falar de pecado se você peca? Isso é verdade. Se depender disso, não posso falar não. Mas se Deus me converteu e eu mudei, agora eu tenho que fortalecer irmãos que estão caindo no mesmo pecado que eu caí e Deus me livrou. Entendeu? Entendeu ou não? Então a pessoa diz, você pecou, você não pode falar. Eu disse, realmente, por ter pecado eu não posso, mas porque eu pequei, Deus me converteu e a minha vida mudou, agora eu preciso falar. Para quê? Para fortalecer outros irmãos que caem no mesmo pecado e talvez estejam com a mente atormentada, dizendo, não tem jeito para mim. Tem, porque Ele agiu em mim. Então a autoridade para falar não é minha, nunca será. É de Cristo que me transformou e me habilitou a ponto de falar para o meu irmão que está no pecado, com a autoridade do Senhor, e dizer, você também pode sair disso, porque pela graça de Deus Ele fez isso comigo e pode fazer com você também. Entendeu? Então um pecador arrependido tem autoridade para falar para o irmão. Agora o que é que não dá para falar? É a hipocrisia. Eu pequei, não me arrependi, e vou lá tirar uma de bom moço e dizer, rapaz, deixa de fazer. Qual é a primeira coisa que eu vou receber a acusação? Da minha própria consciência. Rapaz, você está falando que você não faz? Mas se Deus me fez assim, eu preciso falar. Para fortalecer meu irmão. Entendeu? Tem pergunta? Ficou claro? Então o Deus que me justifica é o Deus que me santifica. Aí prosseguindo, ele porém respondeu, era duro, o trato era difícil, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte,
Mas Jesus lhe disse: afirma-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo que cante. Então, você já sabe o que aconteceu com Pedro depois disso aqui. Agora, quando Cristo ressuscitou, quem ele mandou chamar? Quem ele mandou chamar? Pedro. Chame Pedro. O que Pedro estava fazendo? Chorando amargamente. Disse: chame Pedro. Chamou Pedro e teve uma conversa com ele. Pedro, Pedro, tu me amas? Aí ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí sempre ele dizia: apacenta as minhas ovelhas, pastor. 3ª vez. Quantas vezes ele negou? Quantas vezes ele perguntou? Na 3ª, o coração de Pedro estava tratado. Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então agora você aprendeu, Pedro. Agora vai cuidar das minhas ovelhas. Porque você aprendeu que a luta contra o pecado, você tem que confiar em mim, não é em você. E por causa disso você está habilitado a cuidar de outras pessoas. O que é isso, irmãos? É Deus santificando a minha vida. O Deus que me perdoou, Ele me trata e me habilita a ser um crente que Ele possa usar na vida de outras pessoas. Ficou claro? Tem alguma pergunta? Agora tu acha que Pedro aprendeu a possibilidade de, lá em Gálatas capítulo 2, e aqui eu encerro com isso, Pedro rateou de novo. Só que dessa vez não foi o Senhor Jesus, foi o apóstolo Paulo, que viu Pedro fazendo acepção de pessoas. Estava comendo com os gentios. Quando os judeus, como ele, chegou, o que foi que ele fez? Escorou os gentios e ficou com os judeus. Aí Pedro foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Disse: se sendo tu judeu faz essas coisas, imagine os outros. Errou de novo. Possibilidade. Mas aí quando chega na velhice, 1ª e 2ª epístola de Pedro, como é que ele escreve? Rogo-vos, pois, aos presbíteros como eu, 1 Pedro 5:1, pastorear o rebanho de Deus, não como dominadores, nem por sorte da ganância. Então ele está com o coração já o quê? Tratado. Mas quando? Já velho. Então o nosso processo de santificação é até morrer. Deseje ser santo, mas não põe os carros adiante dos bois. Dos bois, né? Por quê? Porque o processo é segundo Deus. O que é que me compete? Mortifique a carne, vivifique o espírito. Faça o que Deus ordenou. E Deus vai operando na sua vida, para que você seja santo, como Ele é o quê? Santo.